Então, pessoal, vamos dar continuidade a esse tema das personalidades patológicas. Então, na outra aula, eu tinha descrito diversos transtornos de personalidade, quais são as características principais dos transtornos, e agora vamos dar uma aprofundada, né, sobre o que é, afinal de contas, um transtorno de personalidade. Então, vejam que, até então, a ênfase é muito mais caracterológica ou fenomenológica, no sentido de as características desses transtornos, né, os traços que eles apresentam e tal, e quais os fenômenos comportamentais que estão envolvidos, emocionais e tudo mais. Então, já dentro desses critérios que são atuais, né, estão no DSM-5, a gente tem que entender que para uma pessoa ter um transtorno de personalidade, aquilo que ela apresenta, aquele jeito que ela tem, ele tem que trazer problemas tanto para o indivíduo quanto para os outros. Tem que existir um sofrimento, né? É algo assim que é pervasivo, é persistente, invade todos os domínios da vida, vários campos, não é uma coisa que se apresenta só num determinado contexto ou só em determinado período da vida do indivíduo, né? É algo que aflora principalmente na vida adulta, né? Embora o indivíduo já manifeste características antes, mas costuma dar mais problema, aparecer mais, né, de uma maneira mais florida, no início da vida adulta e persiste por bastante tempo. Então, isso é o que está, né, na visão clássica e atual, né, do DSM-5, tem esse entendimento. Mas o DSM-5, ele traz, na seção 3, que se chama Modelos Emergentes, ele traz uma visão alternativa, certo? Essa visão alternativa vem a partir de críticas a esse modelo atual dos transtornos de personalidade e diversos estudos que foram realizados na década de 2000, né, que foram mostrando assim que não é, os transtornos de personalidade, eles não são bem assim como está no livro, né? Dificilmente a gente vê um indivíduo que tem somente traços de um transtorno de personalidade. Ele apresenta, por exemplo, um quadro completo de transtorno de personalidade borderline, mas tem também traços, características narcisistas, às vezes histriônicas, e coisas, às vezes, que não, parecem não fechar muito, do tipo um indivíduo obsessivo, né, que também tem algumas características paranoides, né? Então, tem, na hora da prática, assim, na realidade, a gente vê uma mistura muito grande, assim, dos traços, dos transtornos de personalidade, né? Então, de uma forma, assim, que são, da maneira como é descrito, né, são síndromes, né? A pessoa apresenta diversos sinais e sintomas ali e eles são enquadrados dentro de um grupo, né, de transtornos, né? Então, alguns pesquisadores foram revisando esses critérios e propuseram uma outra maneira de diagnosticar os transtornos de personalidade a partir dos traços patológicos que a pessoa apresenta. E esses traços patológicos, eles vêm do entendimento de uma estrutura da personalidade, que vem desde o Big Five, né, e que evolui para um ponto de vista clínico, de forma que a gente pode identificar traços patológicos da personalidade, né, que vão nos ajudar a entender melhor o problema que a pessoa tem a partir dos traços, certo? E não a partir da síndrome em si, tá? Então, é na seção 3 do DSM que isso é apresentado,
né, foi um modelo que, quando chegou o momento da publicação do DSM, ele não foi assim, não foi para o mainstream, vamos dizer assim, né? Ele é um modelo que ficou como um modelo alternativo, que precisa de mais validação, então ele é mais usado em pesquisa, né? Ele ajuda a gente a pensar, mas o diagnóstico oficial, vamos dizer assim, de acordo com o DSM, é o que está na seção 1 do livro, tá? Mas a seção 3 traz algumas coisas bem interessantes, que ajudam a gente a entender, da maneira como está escrito, ajuda a gente a entender de qualquer forma, seja se usa seção 1, seção 3, ajuda a gente a entender melhor o que são os transtornos de personalidade. Então, os transtornos de personalidade aqui tem o critério A, eles partem assim, ó, de um nível de funcionamento da personalidade, certo? Então, todo o transtorno da personalidade, de acordo com essa visão, eles têm alguns elementos que se referem a dois domínios principais, do self, que é o indivíduo quanto a si mesmo, e um domínio interpessoal, que é a relação do indivíduo com as outras pessoas. Então, no domínio do self, todos os transtornos de personalidade, eles vão apresentar distúrbios na identidade e ou no autodirecionamento. Então, o que seria da identidade? Né? É a percepção, a coerência da visão do autoconceito, de como o indivíduo percebe a sua identidade, né? Como é que é essa autoavaliação, certo? Como é que ele regula essa autoimagem? E o autodirecionamento se refere à busca de objetivos, de planejamento, de persistência, se refere ao indivíduo, né, ter objetivos na vida e fazer coisas para ir atrás, né? Ir atrás para conseguir alcançar esses objetivos, né? Isso envolve uma série de coisas que, diga-se de passagem, o modelo do Cloninger, né, tem um traço que é do autodirecionamento e ali a gente consegue entender um pouco mais profundamente o que isso quer dizer, tá? Bom, no outro domínio, que é o domínio o domínio interpessoal, esse domínio se refere à empatia e ou intimidade. Então, o indivíduo com transtorno de personalidade, ou ele tem problema nessa compreensão do outro, se colocar no lugar do outro, tolerar as ideias divergentes, né? E ou ele tem dificuldades com relação à intimidade, na profundidade dos vínculos afetivos que ele desenvolve com os outros, com desejo e capacidade de proximidade, certo? Então, resumindo esse aspecto, todo transtorno de personalidade vai ter que apresentar problemas com relação ao self e problemas com relação à relação que esse self tem com as outras pessoas, que numa linguagem psicanalítica a gente falaria em relações self-objeto, ok? E aí existe uma variedade dentro de quais os domínios disso que estão mais afetados. Bom, tendo, né, esses critérios iniciais, aí vamos para os traços da personalidade patológica. Começando pelo Big Five. Lembrem que o Big Five é um modelo que vê no normal das pessoas, né, sem pensar em patologia, mas na população em geral, existem 5 grandes traços, que são traços bipolares. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria das pessoas permanece numa média de cada um desses traços, tá? É como uma curva de Bell, uma curva em formato de sino, né? Se a gente for fazer a distribuição desses traços na população, de que a maioria das pessoas, né, fica mais ou menos numa média daquele traço, mas tem o extremo tanto para mais quanto o extremo para menos
daquele traço, certo? Bom, a ideia dos traços patológicos vem do Big Five, né? E o Robert Kruger e colaboradores, né, trabalharam sobre esse novo modelo, pensando que existem extremos desses traços normais que acabam sendo mal adaptativos e aí acabam sendo patológicos. Então, um extremo do neuroticismo, por exemplo, o neuroticismo se refere à instabilidade emocional, né? Quando muita instabilidade emocional, aí a gente está falando da afetividade negativa, que é um traço que vai acabar fazendo com que a pessoa se sinta ansiosa, triste, angustiada frente a diversas situações, tá? Então, Robert Kruger, junto com uma equipe de mais de 30 especialistas em personalidade, partiram do Big Five e, compreendendo o Big Five, eles pensaram a priori um modelo que representa os extremos dos traços, ok? E aí, esse modelo, ele foi posteriormente testado. Para testar isso, foi feito um questionário que é chamado PID-5, tá? Personality Inventory for DSM-5. O PID-5, então, na verdade, é o instrumento, né? Quando a gente fala de Big Five, a gente está falando no modelo, o PID-5, na verdade, é um instrumento que mede os traços patológicos, certo? E a partir de análises fatoriais e tudo mais, né, eles chegaram a várias conclusões e modificaram algumas coisas nesse modelo. Então, como é que ficou, resumindo a história, né? A maioria dos traços, basicamente, a ideia se refere ao oposto do que seria escrito no Big Five, tá? Então, o distanciamento, por exemplo, seria o oposto da extroversão, porque quando a gente fala de extroversão, a gente está falando de uma calorosidade, assim, né? A pessoa é calorosa, ela se aproxima das outras, né? Ela conversa e tudo mais. O oposto seria o distanciamento, então, a pessoa procurar o distanciamento social. Não tem nada a ver com a pandemia, né? Mas é o distanciar-se com relação aos outros. O oposto da amabilidade é o antagonismo. Então, amável, a pessoa que é carinhosa, afetiva, que gosta de estar junto com os outros, que tem uma necessidade de proximidade, né, que respeita os outros, tudo mais. O oposto disso seria o antagonismo. Antagonismo tem a ver com dar contra a autoridade, dar contra, né, princípios sociais e responsabilidade com relação aos outros, e empatia. O oposto da conscienciosidade seria a desinibição. Como assim? É que a conscienciosidade tem a ver, então, com o nosso superego, com a noção de regras, né, que nós temos na sociedade, do que a gente pode, o que a gente não pode fazer, então o que é adequado, o que não é adequado, e essas regras, elas nos freiam certos comportamentos instintivos que a gente poderia ter. Já se não existe isso, se não tem esse freio, né, existe a desinibição. Então é nesse sentido, o indivíduo desinibido, não é no sentido de desinibido de ser extrovertido, né, não é um desinibido patológico aqui, é o desinibido de ser inadequado socialmente, de não ter habilidade social, de falar coisas num contexto que não deve, por exemplo. Tá? O oposto da abertura à experiência, eles pensaram, aliás, não era o oposto, né? Eles pensaram que a abertura à experiência teria um algo patológico
que eles nominaram de psicoticismo. Aqui eles pensavam que talvez os indivíduos mais abertos às experiências também pudessem ter mais experiências psicóticas, né, que pudessem acreditar mais em coisas impalpáveis e ter crenças delirantes fora da realidade e tudo mais. Tá? Aqui, guardem isso que eu falei, porque isso eles revisaram e não é bem assim. Mas antes de chegar lá, vamos completar aqui os 5, né? Eu falei aqui, ó, basicamente a ideia é que os traços patológicos seriam o oposto dos traços normais, entre aspas, né? Mas isso não é bem assim, tá? Se vocês forem pensar, né, o que é o oposto aqui? O oposto é o distanciamento, seria o oposto da extroversão, o antagonismo, o oposto da amabilidade, e a desinibição como oposto da conscienciosidade. O psicoticismo, na verdade, ele foi pensado como correlacionado à abertura à experiência. E a afetividade negativa é praticamente a mesma coisa que o neuroticismo, só que mais extremo. Tá? Então, a afetividade negativa não é o oposto do neuroticismo. Tá, volta lá na história da abertura à experiência e o psicoticismo. Bom, eles viram de fato que, né, então, a afetividade negativa, né, quem pontua alto em neuroticismo, pontua alto em afetividade negativa. Quem pontua alto em distanciamento, pontua baixo em extroversão. Quem pontua alto em antagonismo, pontua baixo em amabilidade. Quem pontua alto em desinibição, pontua baixo em conscienciosidade. Mas, com relação à abertura à experiência e psicoticismo, eles viram que, na verdade, uma coisa não tinha muita relação com a outra. Então, aqui a gente está falando de construtos diferentes. O que é um construto? É uma ideia, né? É uma construção de uma ideia. Eles se referem a coisas diferentes, eles não são a mesma coisa, eles não são muito correlacionados, não. Tá? Então, abertura à experiência é uma coisa, psicoticismo é outra. Tanto que a abertura à experiência é um traço que está associado à inteligência, é um traço que está associado à flexibilidade, bem-estar, né? Uma coisa, parece ser uma coisa boa, né? E o psicoticismo não é o oposto disso, e também não é correlacionado a isso, né? Não é isso. Mas por que eles mantiveram a ideia do psicoticismo? Porque mesmo que não tenha correlação assim com o Big Five, né, pelo menos uma correlação, né, importante e tal, há um entendimento a partir dos especialistas de que esse construto do psicoticismo aqui é algo importante para a clínica. Então, que se refere a uma tendência a pensamentos fora da realidade, ouvir vozes, alucinações e coisas assim, e que aparecem em alguns transtornos de personalidade, né? Claro que pensando assim, quando a gente pega coisas graves, né, delírios, alucinações, na verdade isso nem se refere a transtorno de personalidade, a gente está falando de transtornos psicóticos. Mas com relação à personalidade, a gente pode ver uma tendência à paranoia, a pensamentos de perseguição, pensamentos de referência. Referência seria assim, tá todo mundo falando de mim, né? O que estão falando de mim, né? Bom, então, por aí, tá? Agora vamos ver um pouquinho dentro dos traços, lembrando assim que tem uma diferença, né? O Big Five, ele é bipolar. Ele tem os dois extremos. No modelo dos traços mal adaptativos da personalidade, que a gente mede pelo instrumento PID-5, esses traços são unipolares. Então, por exemplo, se for pontuar, né, essa escala clinicamente, se a escala der 0, que é algo praticamente impossível, né, todo mundo vai manifestar alguma coisa, mas virtualmente, se a pontuação da escala é 0, é porque o indivíduo, né, não apresenta traços patológicos. Então, um instrumento não se refere ao normal, não vê bem o normal, tá?
Se na escala pontuar alto, né, quer dizer que esse indivíduo tem bastante característica patológica, desadaptativa. O correto, o mais correto a gente falar em mal adaptativo, certo? Porque tem uma ideia que está presente nesse modelo, também uma certa despatologização, assim, de pensar que são extremos, são variantes da normalidade, esses traços. Eles são extremos do que a gente entende por normal, né? E só que como eles são extremos, eles não são adaptativos, eles não ajudam o indivíduo a se adaptar ao meio que ele vive. Eles trazem problema. Por isso que daí a gente está falando patológico aqui, porque gera problemas, transtornos de personalidade, tá? Então aqui, ó, afetividade negativa, né? Seria o oposto, então, da estabilidade emocional. Neuroticismo também. O neuroticismo é instabilidade emocional. Então, o indivíduo com muita afetividade negativa vai apresentar aqui labilidade emocional, que é uma variação nas emoções, ansiedade, dificuldade para se separar dos outros, uma tendência à tristeza, melancolia, submissão, tá? Hostilidade é um subtraço que pode aparecer aqui, no sentido de irritabilidade e tal, que também pode aparecer no antagonismo, tá? Aqui, o indivíduo ele tem uma tendência à desconfiança, tá? Ele persevera aqui no sentido de vai perseverar em emoções negativas, né? E tem uma afetividade restrita, certo? Fica o leque de variação das emoções, as emoções variam, mas variam dentro de um espectro negativo, de afetos negativos, daí o nome, tá? Varia de ansiedade, tristeza, angústia, melancolia, tá? Irritabilidade, mau humor, uma tendência mais a afetos negativos e afetos mais restritos, certo? O próximo traço, então, que seria o distanciamento, detachment, né, in English, seria o oposto da extroversão e se refere a indivíduo retraído, que evita a intimidade, né, pode ser um indivíduo mais anedônico, que não tem muito prazer em atividades, né, então tem uma tendência à depressão, também tem afetos mais restritos, pode apresentar uma certa desconfiança, aqui uma desconfiança bem se referindo a algo interpessoal, assim, de dificuldade de confiar nos outros, tá? O antagonismo se refere, então, características de um indivíduo com muito antagonismo, se referem à manipulação, insensibilidade com relação aos outros, uma tendência à grandiosidade, desonestidade, hostilidade. Aqui a hostilidade já tem um caráter mais agressivo, mais maldoso, mais sádico, certo? Porque às vezes assim, um indivíduo muito ansioso pode ficar irritado e agir de uma forma agressiva e se sentir mal por isso, se sentir culpado, né? Aqui no antagônico não, é um indivíduo briguento, é um indivíduo que traz essa característica de hostilidade junto com ele e que a gente diria que é egocintônica. Quer dizer, ele não percebe que isso é ruim, não. Ele pode achar que ele ser machão, vamos dizer, durão, né, briguento, que isso é algo bom, e sim vai descer por isso, inclusive. Isso seria algo egocintônico, que a pessoa percebe que tá de acordo com o seu self, né? Quando não está de acordo, a gente chama de ego distônico, tá? Bom, e aqui entra também uma busca de atenção, assim, tá? Num sentido mais narcisista, não num sentido de carência, de necessidade de estar com os outros. Desinibição, a desinibição, como eu tinha falado antes, então, tem características que são de irresponsabilidade, impulsividade, a pessoa não controla os impulsos, né? Distratibilidade, a pessoa se expõe a riscos, tá? E fala, o DSM traz aqui de um perfeccionismo rígido aqui que poderia
estar associado com esse traço. Para mim não faz muito sentido isso, né? Isso me parece que está mais associado, na verdade, ao extremo de uma conscienciosidade. Mas, ok, DSE. E o psicoticismo aqui tem a ver com crenças, experiências incomuns, excentricidade e uma desregulação aqui cognitiva e perceptiva, tá? Então, no campo da psicose, né, quando a gente fala de sintomas propriamente psicóticos, alucinações e delírios, são coisas assim que, a princípio, elas já são graves, porque rompem com a continuidade do que o indivíduo percebe que é ele e o que é o mundo, né? Aliás, desculpa, o termo não é romper a continuidade, né? Bem pelo contrário, ele não consegue ter uma separação do eu e da realidade externa, as coisas que estão dentro e as coisas que estão fora. Isso é mais grave, assim, tá? Então, mas para além disso, porque isso, como eu tinha falado antes, aparece nos transtornos psicóticos. Para além disso, tem uma série de características que a gente diria que são do psicoticismo, são características psicóticas que não chegam a esse extremo, como eu estava falando. Não chega o indivíduo escutar vozes de um som que só esse indivíduo escuta. Mas acontece do indivíduo, por exemplo, perceber algum som, existem sons no ambiente, e ele achar que ele escutou alguém chamando ele, ou achar que ele escutou a voz de alguém, e aí ele pensar que aquilo tem um significado, né, um significado místico, mágico, ou um significado religioso. Então é a isso que está se referindo uma desregulação cognitiva e perceptiva. Então, não chega ao ponto do delírio ou da alucinação, mas o indivíduo também ele se atrapalha no entendimento conectado com a realidade dessas coisas, tá? Então, quando se fala de crenças e experiências incomuns, observem que tem estudos que mostram que praticamente quase um terço da população apresenta certas experiências chamadas anômalas. Experiência de sair do corpo, experiência de se ver fora do seu corpo, experiência de telepatia, são coisas assim do campo da parapsicologia, né, experiências que são incomuns e que o indivíduo, né, atribui significados. E isso faz parte da cultura, né, dependendo de onde isso acontece, qual é o contexto, se é num contexto religioso, cultural, isso tem nomes para esses fenômenos, né, que as pessoas dão, e se isso não atrapalha, não causa maiores problemas para o indivíduo, né, isso não é considerado, assim, transtorno psicótico, é diferente, né, dos extremos que eu tinha falado, tá? Então, está dentro do campo de experiências possíveis humanas, mas a gente, nesse modelo aqui, isso está relacionado a esse traço do psicoticismo. Então, para concluir, né, essa parte, tá? Retomando lá desde o Big Five, né? O que o Big Five trouxe, né, de compreensão sobre a personalidade, né, sobre os usos do Big Five. Então, esse modelo dos 5 fatores, ele tem uma grande crítica, assim, que o que é esse modelo, afinal de contas, é uma taxonomia, ou seja, uma forma de classificar indivíduos, ou é uma teoria mesmo, né? Ele tem uma teoria robusta que embase ele, claro que desde os anos 90 para hoje, né, sim, existem vários estudos genéticos, estudos neuroanatômicos, coisas assim que mostram relações, né, mas a teoria veio depois
desse modelo mais taxonômico. Então, isso é uma crítica que existe, né, com relação ao modelo, né, mas assim, ó, foi o Big Five, né, que através da análise fatorial e tal, a reprodutividade desse modelo, ele é muito robusto nesse sentido, ele é muito reprodutível, ele é um modelo simples, o que é muito bom, né? Ele se aplica a diversas culturas. Então, foi justamente o Big Five que deu a possibilidade de se pensar o modelo dos traços patológicos da personalidade, que também seguem essa limitação. Taxonomia ou teoria? Está muito mais para taxonomia ainda do que para uma teoria que explique os traços, tá? Eles têm uma base muito mais, claro, fundamentada pela clínica, mas os estudos que mostram a validação no modelo são mais estudos estatísticos, empíricos, né? Através de questionários e tal. Então, e a gente está vendo uma tendência de mudança, de classificação de um modelo de transtornos de personalidade, que é bastante sindrômico, para um outro modelo que, por sua vez, também é taxonômico, né? E não entra em maiores explicações teóricas dos traços, tá? Entretanto, isso não fica por aí, né? A contribuição do PID-5, desse modelo, não é simplesmente um outro jeito de olhar para os transtornos de personalidade. Não é isso. É muito mais do que isso, porque esse modelo dos transtornos de personalidade, eles se encaixam dentro de um outro jeito de pensar toda a psicopatologia. Ou seja, todas as doenças, os transtornos mentais, que é o chamado high top, tá? Que é uma proposta, uma visão assim sobre a psicopatologia que integra diversos níveis de psicopatologia, que integra a personalidade com o que a gente vê de transtornos mentais. Porque o indivíduo ele não vai apresentar simplesmente um diagnóstico de transtorno de personalidade sem apresentar outro diagnóstico de transtorno mental. É muito difícil que isso aconteça. Na verdade, entender que o indivíduo tem aquele transtorno da personalidade ajuda a gente a entender que outros transtornos que ele vai ter. Por exemplo, o transtorno da personalidade borderline. O que é muito comum no indivíduo que é borderline? Independente se a gente pensa pelo PID-5 ou qualquer coisa, tá? Mas o conceito de borderline, que vem desde uma psicodinâmica, uma teoria psicanalítica, esse conceito ele segue e continua valendo, independente da forma como a gente classifica, mas essa ideia de uma personalidade limítrofe que é instável emocionalmente, tem diversas instabilidades de autoimagem, instabilidade afetiva, um monte de coisa. Bom, o que adianta pensar isso? É que isso ajuda a gente a entender que esses indivíduos têm muito comumente transtorno depressivo maior, recorrente, transtorno do pânico, transtornos de ansiedade de uma maneira geral, varia dos indivíduos, mas eles têm muito desse traço de afetividade negativa, então natural que ou ele apresenta transtorno do pânico, ou ansiedade social, ou apresenta transtorno de ansiedade generalizada, tá? É comum o indivíduo apresentar transtorno de estresse pós-traumático, alguns, principalmente do sexo masculino, uma tendência maior daí aos transtornos de uso de substância, tá? Estou falando sexo, não estou falando gênero, especificamente por uma questão biológica mesmo, tá? Que existe uma tendência na biologia maior para transtornos externalizantes. Bom, enfim, um transtorno de personalidade dependente, entender que o indivíduo é dependente ajuda a entender, né, quando ele faz um transtorno, um episódio depressivo maior,
Esse indivíduo pode ter transtorno de ansiedade generalizada, com muita indecisão, dificuldade de assumir responsabilidades, certo? O indivíduo com transtorno de personalidade paranoide, né, ele vai apresentar uma ansiedade que é um pouco diferente dessas que eu vinha falando, mas uma ansiedade que vem junto com a desconfiança, ele pode apresentar hostilidade, certo? Vai ter problemas interpessoais, isso pode levar, às vezes, à violência doméstica, por exemplo, à agressão, tá? Então, o high-top é um modelo que integra o entendimento dos traços, encaixa dentro do entendimento dos transtornos mentais, tá? E eu deixo essa dica para vocês, não vou entrar, né, não é o assunto aqui, o high-top, mas eu deixo a dica para vocês estudarem, se quiserem conhecer mais o high-top, tá? O high-top, dentro dos vídeos, né, das aulas que estão nesse canal, ele pode ser encontrado dentro de uma aula que é dada na psiquiatria A, que é do 8º semestre do curso de medicina, que fala de modelos emergentes, tá? Ou melhor, novos sistemas classificatórios em psiquiatria. E aí fala do high-top, fala do RDoC, que é outro modelo, assim, interessante, que não vem ao caso aqui, mas esse é um tópico de outro semestre, mas quem quiser se aprofundar, né, fica à vontade e vai conseguir entender bem o que está sendo colocado. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.